Mas iluminação é problema da prefeitura. Cuidado com os terminais de ônibus é problema da prefeitura. Cuidado com a segurança do transporte coletivo é problema da prefeitura. E a prefeitura tem que assumir a sua responsabilidade. Porque segurança pública não é só polícia. Segurança pública é rua, praça, espaços de convivência, iluminados, limpos, com atrações sociais, com a família frequentando. Eu costumo dizer que aqui, por que o Largo do São Sebastião pode ser bonito como é, e a Praça do Armando Mendes não pode, e a Praça do Jorge Teixeira não pode? Por que a Ponta Negra pode estar limpa toda hora e nós não podemos ter a Ponta Branca lá na Zona Leste, para que as pessoas da Zona Leste não tenham que atravessar a cidade para ter uma atividade de lazer? Nós não podemos seguir com uma prefeitura que olha com muito carinho para os mais ricos, que menos precisa dela, e olha muito pouco para os mais pobres, que mais precisam dela. Se não tiver prefeitura, o cara rico, o cara de classe média, ele vive. A rua dele é asfaltada, a rua dele é iluminada, ele mora num condomínio, ele não usa o BS porque ele tem plano de saúde, ele não usa escola pública porque ele paga uma escola particular. Agora o pobre não. Esse depende muito da prefeitura. E é para esse que nós temos que voltar os nossos olhos. É para esse que nós temos que voltar os nossos cuidados. Essa é a história do PT. E quero terminar essa minha fala aqui, dizendo que essa eleição vai nos dar a oportunidade histórica de comparar o que foi Lula e o que foi Bolsonaro para a cidade de Manaus. O governo do presidente Lula, o governo da presidente Dilma, os governos do PT têm um legado escrito na história dessa cidade. Arena, governo do PT. Ponte, governo do PT. Viver Melhor, governo do PT. Proama, que colocou água na Zona Leste, governo do PT. ProUni, governo do PT. Prozambi, governo do PT. Pé de Meia, governo do PT. Casas que o governo do Estado e a Prefeitura estão construindo agora, governo do PT. Prorrogação da Zona Franca, governo do PT. Manutenção da Zona Franca na reforma tributária, governo do PT. Que história é essa? A gente tem vergonha de dizer que é PT. A estrela está aqui e não vai sair nada. E nenhuma caminhada. Entrega para o povo da cidade de Manaus. Por outro lado, se nós avaliarmos os 4 anos de Bolsonaro, eu quero renovar o desafio. Todo dia eu estou criando um cronômetro. Anteontem fazia 20 dias. Ontem fazia 21 dias. E hoje faz 22 dias que eu desafio os bolsonaristas a mostrar uma obra do Bolsonaro na cidade de Manaus. Eu não quero 2, eu não quero 3, eu não quero 4. Eu só quero uma. E eu vou fazer essa contagem até o dia da eleição, porque pode ser que alguma hora alguém apareça para mostrar essa obra. Eu já disse que não vale a cova dos manauaras que eles enterraram porque não entregaram oxigênio e nem vacina para nossa gente. Que não vale a ponte de madeira de 12 metros que eles inauguraram lá em São Gabriel da Cachoeira. Bolsonaro não tem nada de legado para a cidade de Manaus. Essa relação é uma relação passional, quase que messiânica. Mas nós vamos chamar o manauara à nacionalidade. Porque uma coisa é eleger um deputado federal, Valdemir. Você elege um deputado federal, ele é 1 de 513. Se ele fizer uma besteira, tem 512 para corrigir. Outra coisa é eleger o prefeito da cidade. O prefeito da cidade é a pessoa que vai cuidar da escola do teu filho, que vai cuidar do ônibus que tu pega para ir para o trabalho, da tua rua, da iluminação do lugar que você mora. Essa pessoa precisa primeiro conhecer a cidade. Essa pessoa precisa estar cercada de gente boa, que tem expertise nas áreas que a cidade precisa de resposta. E essa pessoa precisa ter o mínimo de experiência política e de experiência de vida, de caminhada de vida. Eu tenho uma longa caminhada de vida, pessoal, familiar, política, profissional. Eu tenho uma vida profissional consolidada. Eu tenho uma vida política em que eu cometi acertos e erros. Eu preciso dizer para o povo da cidade de Manaus que em 2017 eu errei. Eu errei em 2017, quando fui para a composição com o senador Eduardo Braga. Não pelo senador Eduardo Braga. Feliz do Estado que tem o senador Eduardo Braga e o senador Mazizo para defender os interesses do nosso Estado, como eles fazem no Congresso Nacional e no Senado da República. Mas naquele momento eu não podia fazer aquela aliança, porque a população não entendia. A população não entendia. E a população não sabia naquele momento que eu não podia ser candidato, porque o senhor Alfredo Nascimento me tirou a legenda do PL, faltando 2 dias para as convenções,
e eu tinha alternativa de serviço, eu não fui candidato a nada. Mas eu podia não ter sido candidato a nada em 2017. A governador não podia ser, porque eu não tinha legenda para disputar a eleição. Eu podia não ser candidato a nada. Mas engenheiro de hora para pronto é fácil. Se tivesse dado certo e tivesse ganho a eleição, a gente estava aqui com outra conversa, né? Mas por outro lado, as pessoas sabem o meu posicionamento. Eu não sei me omitir. Eu não sei me acomodar por conveniências políticas. Eu fiz uma flexão quando fui para o PL em 2016, que foi o único partido que me deu a legenda para disputar a prefeitura. Mas quando anunciaram que Bolsonaro iria para o PL, no mesmo dia eu falei, no dia que ele entrar, é o dia que eu saio. E no dia que ele entrou, eu saí. Eu deixei de ser vice-presidente da Câmara dos Deputados, porque não traía minhas convicções democráticas e progressistas que acompanham a minha trajetória de vida. Eu perdi a eleição numa cidade que todo mundo dizia em 2022 que era bolsonarista porque não traía minhas convicções. Eu agora deixei de ser primeiro suplente de deputado federal, podendo assumir a qualquer momento o mandato de deputado federal, porque tem um chamado que é muito maior. O meu projeto de vida não é ser deputado federal, não é ser vice-presidente da Câmara, não é ser prefeito de Manaus. O meu projeto de vida é servir ao povo do Amazonas e ao povo da cidade de Manaus. E eu tenho dedicado a minha vida a isso. Eu preciso fazer essa autocrítica com o eleitor da cidade de Manaus. Eu preciso conversar com ele. Mas eu preciso mostrar também que em erros e acertos, que todos nós temos na nossa vida pública e pessoal, às vezes a gente erra quando toma decisão dentro de casa. Os nossos filhos, que é quem a gente mais ama, às vezes a gente toma uma decisão errada e precisa corrigir os rumos. Mas na minha trajetória não tem desvio de conduta, não tem ilegalidade, não tem processo, não tem corrupção, não tem quebra de ética e principalmente não tem eu esconder das pessoas quais são as minhas posições sobre os temas. Às vezes as pessoas me acham muito duro porque eu me posiciono muito firmemente, mas eu morro de medo de político que não tem posição sobre as coisas. Quando eu acordo, abro o Instagram de um político que tem lá, hoje o dia amanheceu com sol lindo, olha, acredite em você que você vai prosperar. Isso é para coach, político é para outra coisa. Político é para liderar, político é para ter opinião, político é para ser vanguarda. E eu não tenho medo de tomar as minhas posições. Então, meus companheiros e minhas companheiras, eu quero, por fim, dizer o que tenho dito muito nos grupos aqui do PT. O PT é um partido diferente. Eu estou aprendendo a conviver com isso. Por conta das suas tendências, por conta das disputas internas que são naturais, democráticas e que tornam o PT esse partido vivo e pujante que já elegeu o presidente da República 5 vezes. Esse é o único partido do Brasil que elegeu 5 vezes o presidente da República. Nessas divergências, nessas contradições, que às vezes são muito duras, mas eu quero fazer um pedido aos meus companheiros do partido e vou fazer público porque a imprensa está aqui filmando. Eu quero pedir que as nossas diferenças partidárias, que as nossas diferenças das tendências, que elas entrem em quarentena até a gente ganhar a eleição. Porque cada energia que a gente gastar nesse momento, nas nossas disputas internas, é uma energia que a gente está deixando de gastar na disputa contra o inimigo que está lá fora, que é o bolsonarismo, que é o atraso, que é aqueles que fazem tanto mal para a nossa cidade. Nós estamos dando sinais muito significativos. Eu podia chegar aqui, Valdemir, o presidente Lula disse que sou eu, não vou conversar com ninguém, espera o dia que vai decidir na marra. Não, mas eu cheguei aqui para conversar humildemente com cada um e para construir a unidade. Existe maioria imposta e existe unidade construída. O que nós fizemos foi a construção da unidade. Eu gosto muito de duas figuras da história e eu vou terminar falando disso. Eu gosto muito do Churchill, que é um conservador, mas que não se afastou da democracia e resistiu ao nazismo, mesmo sendo um liberal conservador. E nós devemos à democracia moderna a uma figura como Churchill, que não é como nós, que do ponto de vista econômico e do ponto de vista de costumes pensava completamente diferente de nós, mas que nos abraçava e nos abraça hoje pela defesa da democracia. E eu gosto muito do Mandela. E eu gosto, todos os meus escritórios têm um quadro do Churchill e um quadro do Mandela. Toda vez que eu dava entrevista nacional, alguém dizia, como é que pode ter o Churchill e o Mandela? Um comunista e um conservador. Eu falei, cara, dois democratas. Dois homens movidos pela defesa das instituições democráticas. E eu acho que o Mandela tem um exemplo muito forte para nós.
porque o Mandela veio da prisão, venceu a eleição, poderia ter optado de utilizar o poder da vitória para massacrar os seus inimigos, mas optou por usar o poder da vitória para unir a África do Sul e fazer a África do Sul um país que retomasse um caminho de paz, um caminho de prosperidade com o povo unido. Eu acho que a gente tem um grande desafio interno nosso, é esse, de construir a unidade, de buscar o nosso caminho, de valorizar os vereadores que ocupam, que representam cada tendência. Eu tive gestos, meus amigos, muito fraternos aqui dentro. A atitude do deputado José Ricardo comigo é uma atitude absolutamente fraterna, carinhosa até. E eu preciso registrar isso. O Zé, desde o primeiro momento, me deu as mãos, caminhou conosco, está num compromisso, deve estar chegando aí. O Zé me ligou ontem, Marcelo, olha, eu vou gravar o programa de TV do partido. Eu não quero gravar só, você pode vir aqui gravar comigo e dividir o tempo comigo. Isso é um gesto fraterno, carinhoso, de um cara que eleitoralmente sempre foi maior do que eu. A única eleição que eu tive mais votos que o Zé foi na de 2016. Todas as outras que eu disputei com ele, eu tive menos votos que ele. Então, para mim, é um gesto muito fraterno, muito carinhoso. E outro gesto que eu quero registrar foi a nota publicada ontem pelo Grupo de Petrópolis. Não me importa quanto o Grupo de Petrópolis simboliza dentro do PT, se é pouco, se é muito, não importa. Importa para mim que no dia da minha filiação eles publicaram uma nota dura, crítica, e eu liguei para o Valdemir e falei, recebo democraticamente, humildemente, quero que você me dê a oportunidade de conversar com vocês. Fui ao Grupo de Petrópolis, reuni com as pessoas, e ontem o Grupo de Petrópolis publicou a nota reafirmando a sua posição de independência, as suas cobranças democráticas, as suas posições enquanto grupo, mas manifestando de forma inquestionável o apoio à nossa candidatura, registrando o fato de eu ter ido até o grupo para o diálogo. Eu acho que é assim que se constrói o partido, é assim que se constrói a unidade. Eu me filiei no PT no dia 6 de abril, portanto, no último dia de filiação partidária. No dia 10 de abril começaram a coletar uma pesquisa, porque a pesquisa que publica eu tenho lá o campo da pesquisa, no dia que coletaram. E eu apareci nessa pesquisa publicada no dia 16 de abril com 6%. Ontem, dia 26, publicaram uma outra pesquisa e eu apareci com 13%, um crescimento de mais de 6% em 10 dias. Não é simplesmente o Marcelo, é o PT, é o Lula, é o campo progressista dessa cidade, que muitas vezes não tem nem partido, mas conseguiu se enxergar em alguém que tem uma tradição de vida de defesa da democracia. E é gente que não é nem progressista, Alberto. Eu publiquei nas minhas redes sociais esse dia, um amigo meu disse, eu não acredito que tu vai me fazer votar no PT. Falei, eu vou. Aí começou a chegar um monte de mensagem, eu também. Teve um que disse, eu já estou na beira do abismo, não me empurra que eu caio, para votar. Aí eu brinquei com eles, eu falei, olha, nós vamos fazer o seguinte, aqueles que são muito anti-PT, primeiro eu vou convencer a deixar de ser, porque o PT é um partido que só fez o bem pelo Brasil e pelo Amazonas. E segundo, aqueles que não resistirem mesmo, eu vou criar um tutorial. Como a urna tem um número em braille, o cara vai votar de olho fechado. Passar o dedinho no 3 e não confia, mas vai votar. O fato é que eu acho que a gente está construindo, meus amigos, verdadeiramente algo que tem o alicerce do Partido dos Trabalhadores, mas que será muito maior do que o Partido dos Trabalhadores. Será uma campanha do campo progressista, do campo democrático, será uma campanha de resgate desse sentimento de esquerda um pouco adormecido nos nossos corações, mas também será uma campanha de muita gente que não é de esquerda, que não é progressista, mas é democrata e quer ver a nossa cidade melhorar e andar para frente. Obrigado pelo gesto de confiança de vocês. Vamos dar um abraço na parcela da nossa militância que está aqui e vamos à luta que nós vamos vencer. Vitória!